Olá! E aí, pessoal? Nossa segunda aula, a aula que nós vamos falar sobre as vias, utilização e velocidades, bastante cobrada em prova, está começando. Preparados? Então, pessoal, hoje a gente vai tratar da segunda aula, certo? Se você não entendeu a primeira aula, você pode voltar quantas vezes você quiser, certo? E vai lembrar, nós vamos fazer por tópicos. Então, hoje nós vamos para a nossa segunda aula, a aula que nós vamos falar sobre as vias. Então, o que nós temos hoje? Então, meu aluno, hoje nós vamos falar o quê? As vias públicas e suas classificações. Aí aqui nós vamos apresentar velocidades. Tá? O Código de Trânsito Brasileiro ele cobra muito isso, certo? E você tem que estar esperto. Lá na provinha, o coração de espinho, o examinadorzinho vai lá, uma lapada na gente. Mas nós temos a fonte aí, tá, do conhecimento. Meu aluno aí, tá? Não é um aluno qualquer, ele é um aluno masterclass. Tá? Ele fez a aula como acertando de jogão, então ele não vai errar isso aí em prova de jeito nenhum. Tá ouvindo? Veja bem, não erre isso em prova, tá ok? Tá ok? Então não vamos errar, pessoal. Então, preparados para nossa aula? Preparados? Hoje eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou sumir dessa câmerazinha aqui, por quê? Às vezes vai estender todo o quadro e pode atrapalhar você no conhecimento, tá? Mas, como eu diz o outro, depois eu volto, essa pessoa linda e maravilhosa aqui, ela vai estar de volta e a gente se fala de novo, tá bom? Então, hoje nós vamos só assim, ó, sem o professor sumir, cadê eu? Eu sumi, né? Então nós vamos sumir, galera, agora não vai dar para ficar vendo o professorzão bonitão, não, tá bom? Então vamos logo aí, tá? Ao que interessa, correto? Bom, então as vias públicas e as suas classificações. Bom, pessoal, primeiramente, lá na prova, eles vão perguntar para a gente o que é uma via pública. Então, quando você olha nessa imagem, o que você tem? Você fica observando e fala assim, eita, eu tô vendo uma pista, lá vai ela e some. O pessoal acha que via é só a pista. É aí um grande problema, tá? Olha o que o nosso código diz. Via é toda a superfície, qualquer, gente, tudo, ó, não é só isso aqui não, só o asfalto não, tá? Por onde possam transitar pessoas. Gente, vamos lá. Onde é que a pessoa transita? Na calçada. Se ele diz que é toda a superfície por onde possam transitar, então quer dizer que a calçada é o quê? É via. Também possam transitar veículos. Olha que legal. A pista de rolamento é o local onde pode transitar veículos. E também animais. Animais transitam aonde? No acostamento das vias. Tá? Também pode ser na pista, dependendo se ele estiver puxando uma carroça. Mas isso tudo é via. Aí aqui ele vai um pouquinho mais. Compreende, aí ele me diz a extensão. A calçada, tá vendo? A pista de rolamento, o acostamento, ilhas e canteiros centrais. Professor, eu não sei o que é uma ilha. Canteiro central também não sei. Vocês já devem ter visto, sim, separação bem no meio entre duas pistas, galera. Tinta mesmo? Então isso aqui é um canteiro aí, tá central, não é? Tem lugares que eles vão fazer ilhas. A ilha ela parece um triângulozinho assim, ó, desenhado no chão. Cruzamentos, aí a pessoa atravessa na faixa, por exemplo, e fica esperando aqui. Depois, em outras oportunidades, a gente vai apresentar mais para vocês, tá bom? Certo? Então, olha só. Vias. As vias públicas, atenção, isso pergunta em prova, tá? Quero ver você acertando isso aqui em prova, meu aluno. Eu não quero ver aluno meu errando isso aqui, não. As vias públicas abertas à circulação, tá? Então, o que ele diz aqui? Vias públicas, somente públicas. Vias particulares não nos servem, tá? E aquelas que estão abertas à circulação se classificam em urbanas e rurais. Ah, professor, isso é fácil. É? O que é uma via urbana, meu aluno? Aquela dentro da cidade. Beleza. De certo modo, não está errado. São aquelas que localizam-se dentro das cidades. Beleza. Tá. Mas o que você tem que observar? O que é cidade? Bom, então você tem que começar a diferir uma coisa. Cidade é uma coisa, né? E via é outra. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Esse quadradinho, ele é o Distrito Federal, certo? Dentro do Distrito Federal nós temos várias cidades. Vamos chamar de triângulo, círculo e quadrado. Tá vendo? Então, ou seja, essas cidades que nós estamos vendo aqui, elas pertencem ao Distrito Federal, que é o quadrado, tá vendo? Vou até botar uma cor diferente para você entender. Ó, tá aqui, ó, quadradinho Distrito Federal, tá vendo? Então elas são cidades do DF, tá vendo? E aí você vai ver o seguinte, toda via que nasce dentro daquela cidade, ela é uma via que nós chamamos de urbanas, de urbana, tá?
Então, são vias urbanas. Ótimo. Então, o que que eu começo a pensar? Deixa eu apagar essas aqui, né? As coisinhas aqui, pronto. Só para não dizer que eu fiquei com... Aí, aqui, legal. Agora, olha só. E as vias rurais? Ah, muito fácil. Via rural é aquela que a gente sabe que tem porco, mato, galinha, né? Nananina não. Olha que legal. Vias rurais são as vias que ligam cidades dentro de um estado, liga estado dentro de um país, vamos fazer assim, dentro de uma região do país, e ligam regiões dentro do país. Aí tu pega e fala assim, não entendi. Bom, então olha só, vamos lá. Aqui nós temos um mapinha do Brasil bem desenhado, claro. Dentro do Brasil nós temos vários estados, né? E cada um desses estados, eles formam o quê? Regiões. Região norte, sul, leste. Então, dentro do Brasil, nós temos regiões do país. Dentro dessas regiões, nós temos estados que estão dentro. E dentro desses estados, nós temos o quê? Nós temos, né, no caso, cidades. E dentro dessas cidades, nós temos ruas, avenidas. Está vendo como é que é uma divisão? Então, o que a gente faz? As vias rurais, elas não ligam regiões dentro de cidade. Então, elas não estão dentro de cidades? Não. Então, elas ligam cidades. Então, vamos fazer aqui. Agora, vou colocar para você aqui uma cor preta, para você entender melhor. Suponha que isso aqui seja Sobradinho. Então, você vai ligar a cidade de Sobradinho, vamos dar o nome para a cidade de Sobradinho. Para a cidade de, vamos dizer assim, Cafelândia. Sobradinho, está aqui, Cafelândia. Você ligou essas duas cidades aqui, tá? Por uma via. Essa via é um tipo de via rural. Não porque tem porco, mato e galinha, mas porque ela liga a cidade. Aí você quer ligar Sobradinho à cidade de Quadrado, que nós vamos chamar de Quadralândia. Ligou a Quadralândia. Essa via é uma via rural. Quer ligar, né, Cafezinho a Quadralândia. Essa via é uma via rural. Tá vendo? Quer ligar Cafezinho, tá? Aonde, gente? Aí você pega e fala assim, quer ligar Cafezinho à cidade de outro estado. Pode? Pode. Só que aí é o seguinte, você extrapolou os limites, não foi? Quando acontece isso, ela continua sendo uma via rural, só que aí ela vai ser uma rodovia rural interestadual, porque ela já começa a pegar Goiás e o quadradinho DF, que é esse quadradinho aqui que nós estamos vendo, tá? E a cidade tal, que nós falamos aqui, certo? Aí você, entendi. E quando ela pega várias regiões do país, ela começa a ligar regiões do país, aí ela começa a ser uma BR, vem de Brasil, entendeu agora? Mas para a gente essa classificação é só para o entendimento, para você ter na sua cabeça que via rural não é rural porque tem porco, mato e galinha, alright? Ficou claro? Que bom. Então olha só, as vias são urbanas, aquela dentro das cidades, olha que lindo, modernas, né? E são vias rurais, que aqui você já com porco, mato e galinha, você já acerta, mas não é por isso, lembrando a você que não é por isso. Bom, aí a prova vai te perguntar o seguinte: como se classificam as vias urbanas e como se classificam as vias rurais? Você tem que estar esperto, tá? E aí você vai acertar, não vai? Então, olha só. As vias urbanas estão assim classificadas: trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as vias rurais são classificadas em rodovias e estradas. Tá vendo? Então, o que acontece? Na prova, você vai ter que fazer essa separação. O que é urbana e o que é rural. Tá? Então urbana dentro de cidade, rural fora de cidade. Sim. Quais são as urbanas? Então, agora nós vamos ter uma subclassificação dentro dos dois grupos. Ó. Professor, eu lembrei daquela técnica que você me falou da cruz. Pode ser? Pode. Você pode fazer a técnica da cruz, ó, a crucificação. Do que nós estamos falando? De vias, tá vendo? Ó? Que o código adora fazer isso. As vias podem ser urbanas e podem ser rurais. Quais são as urbanas? Então, você vai colocar aqui, ó, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Beleza. E as rurais? Rodovias e estradas. Pode fazer isso? Posso. Mas eu tenho aí, tá comigo o seguinte, gente. É muito mais fácil você tentar memorizar assim, ó. Vias rurais só são duas. Então você classifica o seguinte: vias rurais são rodovias e estradas. Tá vendo? Rurais, rodovias e estradas. Duas, gravei. O que não for rodovia ou estrada vai ser o quê? Urbana. Tá? Professor, mas é difícil. Tá, então agora preste atenção, meu aluno. Preste atenção no que eu vou fazer aqui para você. Tá? Olha só. Vou te dar uma técnica agora.
essa técnica, ela é chamada aí, tá? É uma técnica que nós vamos chamar a técnica do mnemônico. O que é mnemônico? Nós vamos aí pegar o que é mais importante, vamos colocar em letras garrafais. Professor, eu não sei o que é uma letra dentro de garrafa, não. É a letra da cerveja? Gente, letras garrafais são letras grandes, tá? O que for grande é para você internalizar. Você fala, não entendi isso ainda, meu professor. Bom, eu vou te mostrar, certo? Eu vou te mostrar direitinho. Aí você vai falar assim, então acho que eu já vi isso. Aí você vai ver bonitinho como é que é o trem, tá? Você não vai errar isso não, beleza? Aí você fala, beleza, então preste atenção no que eu estou te falando aqui e você vai se dar bem, tá, aluno? Eu estou falando para você que você vai se dar bem, que você vai se dar bem. Olha só, tá? O professorzinho aqui de novo, certo? Então, o que você tem para mim, professor? Mostra pra gente aí o que você tem. Então, vou mostrar para vocês aí, tá, galera? E vocês vão arrebentar na prova. Tá vendo? Ó, uma dica com mnemônico. Olha que legal, ó. Macete, aluno. Pega aqui o macetezinho aqui do lado, ó. Sei lá para onde, né? Ó, o talco na ré. O talco é na ré. Aí tu fala, que é isso, professor? Meu Deus do céu. Quando você tem um bebezinho, que ele tá laçadinho, hoje em dia quase ninguém usa mais talco, né? Passa um lencinho umedecido, mas talco é bom também, né? Então a gente pegava o talquinho, a gente colocava para não deixar a criança assar, tá? Mas aí você vai pensar o seguinte, quando eu falar para vocês, como classificamos as vias? Todas. O talco na ré. U vem de quê? Urbanas, tá vendo? Trânsito rápido, arterial, local e coletora. Não tem que estar na ordem para você pegar o mnemônico. Você só tem que lembrar que cada uma das letras ali significa uma das, entendeu? Ó, trânsito rápido, arterial, local e coletora. Aqui a gente tem o quê? Urbanas, talco, trânsito rápido, arterial, local e coletora. Esse na é só para excluir, só para completar, só para fazer um complemento, tá? Na quê? Nas rurais. R vem de rural. E aqui nós temos o quê? Rodovias e estradas. O talco na ré. Como classificamos as vias, Melo? O talco na ré. O talco é o quê? Urbanas, trânsito rápido, arterial, local e coletora. Na ré. Ré, o que é? Rodovias e estradas. Rural, rodovias e estradas. Pegou isso? Pronto. Você fez isso, você já vai estar bem na fita. Pegou assim, para mim já está bom, já está ótimo. Entendeu, meu aluno? Bom, agora vamos lá. Olha só, se você fez isso, você para mim já é um camaradinho esperto, né? Então toma aqui. As velocidades. Aí lá na prova eles vão falar assim para vocês. Quando o condutor estiver transitando por uma via que não tenha sinalização, qual a maior velocidade que ele deve atingir? Bom, gente, de praxe, eu vou dizer para vocês o seguinte. O Detran cobra muito isso em prova, mas isso nunca poderá ser cobrado no nosso trânsito, na vida real. Por quê? Nós temos alguns artigos, artigo 88, artigo 89 e 90 do Código de Trânsito Brasileiro. Sugiro que depois você dê uma leiturinha lá, olhe, tá? Que ele vai falar o seguinte pra gente, galera. Nenhuma via poderá ser entregue após a sua construção ou após a realização de obras se não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente. Entendeu? Então, o código diz isso. Não pode ser entregue. Então ele não pode me cobrar uma velocidade dessa, sendo que não pode ser entregue. Aí o que acontece? Ainda continuando no artigo, nos outros artigos, ele vai dizer o que para a gente? Ele vai dizer para a gente o seguinte, galera. A inobservância da velocidade por ausência ou falta da sinalização, galera, é de responsabilidade do órgão do Estado. Então, não podendo o órgão do Estado querer te culpar pela incompetência que ele tem. Entendeu? Então, resumindo em miúdos, a gente aprende isso aqui para a prova, mas nunca vai poder ser utilizado. Já pensou? Você está dirigindo, de repente o policial te para, você vai ser multado. Aí você, mas por que mesmo, seu agente? Você vai ser multado porque você excedeu a velocidade da via. Mas não tinha placa. Não tem problema. Você tinha que memorizar as velocidades das vias. Tá ouvindo? E outra coisa, toda a caneta, depois você recorre. Tá vendo uma coisa dessa? Então, gente, não podia acontecer um trem desse. Né? Mas pode acontecer, sei lá, o agente é doido, ele pode estar, né, como os outros, ele pode ter bebido alguma coisa diferente, não sei. Mas está aqui. Então, olha só. Trânsito rápido, 80 km por hora quando sem sinalização. Arterial, 60 km por hora quando sem sinalização. Coletora, 40 km por hora sem sinalização. E local, 30 km por hora sem sinalização. Ah, professor, então isso é muito fácil de memorizar. Nós vamos levar isso para a prova e vamos arrebentar.
Sim, verdade. Mas você está achando que a prova é sua mãe? Não. A prova te bate. A prova é má. O coração espinhudo, o examinador, ele tá lá para catar você, gente. Ele vai comer com gosto. Aí você fala, misericórdia, professor. Então, olha só. O que eu digo para o meu aluno? Na prova ele tenta mudar. O que adianta eu falar para você? Olha, numa via de trânsito rápido, você vai andar a 80 quando não tiver sinalização. Aí você, tá bom. Mas o que adianta eu falar? E se você não sabe o que é uma via de trânsito rápido? Então, gente, é isso que o examinador vai levar em prova. Olha só isso aqui. O que é uma via de trânsito rápido? Chamamos, ou aí se caracteriza como via de trânsito rápido, aquela que tem acessos especiais. Ela tem trânsito livre, não possui, então ela não tem interseções, ela não tem acesso direto aos lotes lindeiros, ao que é um lote lindeiro. O lote lindeiro é aquele lote que se limita diretamente com a via. Você já sai desse lote pegando a via principal. Você não precisa de pegar uma via secundária para chegar à via principal. Entendeu isso? Ah, entendi. Então eu tenho que pegar uma via para chegar à principal, ela não é lote lindeiro. Meu lote não é lindeiro. Exatamente. Agora, se você já sai do lote, pega a via principal, isso é um lote lindeiro. Um lote que faz limite com a via, tá? E uma coisa interessante, olha aqui, sem travessias de pedestres. Em nível. O que é isso? Sem travessia de pedestre no mesmo nível que a via, ou seja, não tem faixa de pedestre se tiver por baixo da pista. Ai, professor, é o eixão. Calma lá. O que nós temos do eixão? O que eu falo sempre pro meu aluno aí, gente? Para ele não correr risco. Para ele não correr risco. Volta aqui comigo. O eixão, ele liga cidades do Distrito Federal. Né? Tô falando assim para quem está assistindo a minha aula, para quem vai estar para Brasília. Você pode associar isso, tá, galera, ao seu estado aí. Tá bom? Então, olha só, porque o professor ele fala de Brasília, do Distrito Federal. Então, o que eu posso dizer para vocês? Imagina o seguinte, meu aluno. Você tem uma via que está ligando duas cidades. Aqui no nosso caso, nós temos até mais do que duas. Brasília é o todo, mas o plano piloto é a parte central. É uma região administrativa, que vocês aí fora chamam de cidade. Para a gente chama região administrativa, tá? Aí nós temos Lago Norte, outra região administrativa, Torto, outra região administrativa, tá vendo? Então ele vai pegando Torto, Lago Norte, passa por plano piloto, pelo plano piloto e vai chegar no núcleo Bandeirante. Tá vendo? Então, outra cidade. Então, ele está ligando várias cidades. Ah, professor, eu pensei que ele fosse. Mas por quê? Porque na nossa ideia, ele passa só dentro da asa norte até a asa sul. E não é. Ele liga cidades. Mas, didaticamente, se você fosse pensar, se ele fosse só na área norte da cidade até a área sul, regiões, ligando de um lado a outro, o que ia acontecer? Sem ligar cidades, ele seria um exemplo claro de uma via de trânsito rápido. Tá? Por quê? A via translata ela tem como característica que a pessoa passe pela cidade sem ser interrompida. Entendeu? Ela quer ser rápido. O nome já diz trânsito livre. Tá? Então eu tenho que ir embora rápido. Eu tenho que... Tá. Então na ideia seria o quê? Seria eu não ter empecilhos, eu não ser atrapalhado para andar naquela via. Eu tenho que ir embora. Ah, então quer dizer que eu tenho que descer o porrete? Não, claro que não. As velocidades elas devem ser respeitadas. Entendeu isso? Então isso aí é uma via de trânsito rápido. Deu para entender aqui? Aí você fala, ah, entendi. Então o eixão, lá na nossa cidade aí, né, como isso aqui em Brasília, o eixão é uma via de trânsito rápido. Não, o eixão é uma rodovia, mas didaticamente, se você quisesse entender o que é uma via de trânsito rápido, então em Brasília não tem, gente, o Distrito Federal, tá? Ele só tem uma via rápida, que é o quê? Que é a L4 Sul, ela pega do viaduto do Presidente até o aeroporto, e a pessoa vai embora, ali sim seria, tá? Mas o eixão, como eu, didaticamente eu poderia considerar, mas em questão aí, tá, de características de classificação, o eixão é rodovia, tá bom? Que fique claro isso para vocês. Ok? Bom, mas então, vamos voltar aí à nossa aula. Olha só, então, caracterizada por acessos especiais com trânsito livre. O que eu já te ensinei e você, meu aluno, tem que usar isso a seu favor. Já te ensinei a usar a técnica das palavras-chave. Olha que legal. Acessos especiais com trânsito livre. Olha uma palavra boa aqui para você usar de palavra-chave única, ó. Trânsito livre é rápido. Outra coisa que você observou, ó, sem, tá vendo? Sem isso, sem aquilo, sem aquilo. É uma via que está cheia de negativas. Ela diz que não pode isso, não pode aquilo. É cheia do mimimi, como diz o povo, né? Então, o que eu faço? Ó, se tiver trânsito livre e a palavrinha sem,
eu vou associar a trânsito rápido, palavra-chave. E aí eu tenho que entender o seguinte, aí gravo, velocidade nessa via, 80 km por hora. Ok? Alright? Ficou claro? Bom, agora olha só. Via arterial, caracterizada por interseções em nível. O que é interseção em nível? Cruzamento, tá? Geralmente é controlada por semáforo. Olha que legal, vamos pegar aqui e vamos pensar o seguinte, semáforo. O que tem semáforo aqui em Brasília? O que tem semáforo em sua cidade? Pensa nessa via. Aqui em Brasília nós temos a W3, a L2. Então essas vias aqui, elas são vias que nós chamamos de arteriais. Agora olha aqui, vamos seguir mais, ó. Ela dá acesso, ela dá, a outra não, tá vendo? Com acesso direto aos lotes lindeiros, que você já sabe que é lote que se limita com a via. Com acesso direto às vias coletoras, olha, ela dá acesso a outras vias, tá vendo? E também a vias locais. Muito bem, tá vendo? Segue o que eu te falei. Possibilita o trânsito entre, olha que legal, regiões da cidade. Não entendi. A cidade tem a região norte e a região sul. A via que possibilita transitar pela cidade de região a região, ela é chamada de via arterial, que me lembra exatamente o que, gente? Se você fosse pensar num corpo, numa pessoa, são as artérias que passam ligando aí todas as partes do corpo, tá vendo? Então a cidade também, a cidade ela pode ter ligando a região leste a oeste, ligando a região noroeste, a região, entendeu? Aí você, legal. Então o que eu vou pensar? Se tiver semáforo e ligar regiões da cidade, palavra-chave, 60 km por hora. Tá bom? Aí você, beleza. Agora vamos a outra. Via coletora, coletar. Caracterizada por coletar. Pronto, gente. Você não pode errar uma via dessa. Se você errar isso aqui em prova, tem que apanhar com pata de boi. Como assim? Meu avô falava isso pra gente, nossa, dá até medo. Pegava o mocotó do boi, quando você corta. Antigamente matava boi na fazenda mesmo. Você pegava a pata, gente, aquela unha para sair não saía tão fácil. Você tinha que bater, bater, bater para poder pegar o mocotó. Entendeu? Aí o que acontece? Falava assim: se você fizer coisa errada, menino, você vai apanhar de pata de boi até a unha soltar. Ia matar o menino, né? Não é verdade? Mas não, gente, então não é isso. Então tá aqui, ó. Caracterizado por coletar e distribuir. Se tem coletar e for coletor e você não acertar, você vai apanhar de pata de boi. Mas olha que legal. O trânsito para saída, ela coleta e distribui o trânsito para saídas ou entradas em outras vias. Ó, trânsito rápido, arterial. Tu imagina uma via de trânsito rápido? Entrada ou saída. Isso aqui é uma via coletora, tá vendo? Essa é a via coletora. Imagina o que vocês chamam de balão, queijinho, sei lá como é a sua cidade. Ele é um exemplo de via coletora, porque ele pega o trânsito aqui, coleta para essa, que vai para essa, que vai para essa e até mesmo volta para a mesma, tá vendo? Aqui em Brasília a gente chama de tesourinhas, tá? E o que ele diz para a gente? Quando não sinalizada, velocidade de 40 km por hora. O que eu falo para o meu aluno? Pode usar um macetinho, porque meu aluno usa macete mesmo. E usa o que, gente? Ao invés de você escrever coletora, você escreve para mim assim, ó. Coletora. Professor, mas não escreve coletora assim, não. Você vai escrever, porque co vem de quê? De 40. Vendo? 40 km por hora, ó. Aí você já vai lembrar a velocidade. Claro que é um bizu, é um macete, tá? Via local. Qual é o local onde você mora? Você já recebeu essa pergunta? Aí você pensa o quê? Na rua da sua casa, na entrada da sua rua. É isso, gente. Caracterizada esta via por interseções, ela tem cruzamento, ela tem junções, tá? Em nível, não é semaforizada. E claro, um semáforo na rua de sua casa seria ridículo, né? Destinada apenas ao acesso local, destinada apenas a chegar nas casas, tá vendo? Não chega a lugar algum, a não ser nas casas. Ou áreas restritas, áreas fechadas. Aí agora olha só, bizu, macete. Você vai escrever áreas restritas, assim ó, restrinta. Qual é a velocidade? Restrinta. E se você vê áreas restritas, a única que aparece a palavra-chave áreas restritas é a via local. Entendeu isso? Aí você fala, beleza, professor, peguei, pronto. Aqui nós matamos o quê? Todas as vias, tá? Que nós chamamos de vias urbanas, tá?
Agora, o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos entrar nas vias rurais. Ah, aquela que tem porco, mato e galinha. Não, Nanina, não. Vias rurais são aquelas que ligam cidades, lembre-se disso. Agora, só que é o seguinte, as vias rurais elas podem ser duas, nós já aprendemos isso. Ela pode ser rodovia e ela pode ser estrada. Rodovia e estrada, não é isso? O que que é uma rodovia e o que que é uma estrada? É importante você saber isso, tá? Por quê? Nas vias rurais, olha só essa característica, as velocidades não vão ser dadas para os tipos de vias, não. A gente vai observar os veículos que lá vão estar transitando. Se é um caminhão, se é um carro, se é uma moto, então vai ter uma classificação pelo tipo de veículo e não pelo tipo de via. Então a velocidade será dada pelos tipos de veículos nas vias rurais. Grava isso, tá bom? Se você gravar isso, você já vai estar bem pra gente aí na prova, tá bom? Então vamos lá para você entender o que que a gente está falando para você. Vamos lá. As vias rurais se classificam de duas formas: rodovias e estradas. Tá vendo aqui? Rodovia é uma via rural pavimentada. Ah, que bom, ela tem asfalto. Opa, opa, quem foi que falou que pavimentação é só asfalto? Hã? Não. Pavimentação é quando você adiciona, acrescenta ao solo você vai colocar assim, gente, tá? Uma característica diferenciada que não seja original daquele solo. Ah, professor, falou muito bonito, eu não entendi. É quando você adiciona ao solo um agregado que não é composição natural dele. Por exemplo, composição natural do solo é terra. Aí você vai lá e coloca cascalho. Cascalho não é terra. Então é rodovia porque foi pavimentada. Tá vendo? Se você coloca brita, brita não é composição natural, então ela foi pavimentada. Se eu coloco cimento, pavimentada. Se eu coloco bloquetes de cimento, pavimentada. Se eu coloco asfalto, aí pronto, é o mais fácil. Agora, vai ter que pensar isso? Não, gente, não. Lá na prova eles usam esse termo, via rural pavimentar, mas não pergunta o que é pavimento, não. Tá? O que você vai fazer? Estrada, via rural sem pavimentação. Aí você pensa em muita ação, o povo anda pouco lá, tá vendo? Então nós temos o quê? Isso aqui, terra, chão. Ah, então a estrada de terra. Pelo amor de Deus, não fale isso mais nunca. Para de ficar usando pleonasmo. Toda estrada é de terra, tá? Se não for de terra, não é estrada. Entendeu isso? Ah, tá bom, então não vou falar mais não. Tá ótimo. Agora venha comigo. Na rodovia, que você já sabe que é uma via rural pavimentada, que pavimentação não é só asfalto. Quando não tiver sinalização, olha que legal. A velocidade será, aí ele vai exemplificar quem vai ser quem. Automóveis, caminhonetas e motos. Pista simples, sem. Olha que legal. Pista simples. Quanto é que vai ser? 100. Olha os 100 km por hora aqui. Professor, 100 não é com S, mas você vai pensar que é. É um macete. Tá vendo? Pista dupla. Dupla é o quê? 100 mais 10. Então, PD é mais 10. Pista dupla, 110. Tá vendo? Quem? Automóveis, caminhonetas e motos. Os demais veículos, 90. Aí o meu aluno fica doidão lá na prova. Porque na prova eles não vão colocar os demais veículos. Lá eles vão dar exemplos. Ele fala assim, se a pessoa estiver transitando em ônibus e micro-ônibus... Gente, para pensar. Ônibus e micro-ônibus. Tá vendo? Estou escrevendo com o mouse, tá? Então é meio ruinzinho mesmo. Ônibus não é automóvel, não é caminhonete e não é moto. Então logo não pode ser 100 nem 110. Vai sobrar 90. Pronto. Tá? Outra característica que vocês podem observar é que as maiores velocidades, 90, 100, 110, são em rodovias, tá vendo? Porque é fora da cidade, então a gente pode andar um pouco mais, mesmo porque viajar a 80 km por hora você não chega, né? Então eles dão uma velocidadezinha um pouco maior. Por quê? Porque também não tem tanto fluxo de veículos e tal. Bom, nas estradas, quando não sinalizadas, a velocidade máxima será de 60 km por hora. Nas estradas, velocidades de 60 km por hora. Para quem? Para todos, tá? Beleza? Agora, olha só, preste atenção. Isso aqui eu quero que você fique muito esperto. Todavia, não interessa se ela é urbana, se ela é rural, se é pavimentada ou não pavimentada, ela tem velocidade máxima e tem velocidade mínima. Então, atenção, porque isso na prova é importante. Qual vai ser a velocidade mínima nas vias?
Então, gente, a velocidade mínima ela é igual a 50% de uma máxima. Não sei se você me entendeu. Se na via de trânsito rápido a máxima sem sinalização é 80, a mínima será 40. Se é 110 para ônibus, automóveis e caminhonetas, sinalizado. Mesmo que tenha sinalização, é metade. Se não tiver sinalização, aí você vai observar que 110 é só para caminhonetas, automóveis e motos. Aí 55, tá vendo? Aí tu, beleza, então sempre metade, tá? Da máxima permitida. Então leva isso para a prova, para não ficar doidão, tá bom? Bom, agora olha só, meu aluno, o que eu tenho para você? O professor vai te trazer uma outra técnica que é chamada de mapa mental. É onde você pega todo o assunto abordado e você vai estudar de um jeito mais simples, facilitando sua vida. Então, olha só. Primeiro, nós temos o que é uma via. Via é toda a superfície por onde circulam veículos, pessoas e animais. Sabemos que todas as vias têm velocidade mínima de metade de uma máxima. Está aqui, ó, 50%. Como classificamos as vias? De duas formas. Duas. Urbanas, rurais. Como classificamos agora só as urbanas? 4. Como classificamos só as rurais? 2. Urbanas, trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as rurais? Rodovias, estradas, que nós aprendemos no macete talco na ré. E aqui as velocidades, ó, 80, 60, 40, 30, de acordo com a via. 100, 110 para automóveis, caminhonetas e motos quando em rodovias, tá? E demais veículos, 90 quando em rodovias. E 60 para todos os veículos quando em estrada. Um retoma o outro, tá vendo? E as palavras-chave? Olha só, lá nas vias urbanas nós pegamos palavras-chave. Lembra, ó? Se tiver escrito sem e livre, é via de trânsito rápido. Se tiver semáforo e regiões da cidade, nós já temos o quê? Nós temos uma via arterial. Se tiver escrito coletar, lembre-se lembrar do 40, pode botar com Q, tá? E se for rua ou área restrita, lembra disso? Áreas restritas, está aqui. Então, esse aí é o macete, esse mapa mental. O que eu faço? Gente, faz esse mapa mental umas 2, 3 vezes e você vai lembrar de todas as vias. Mas vamos aí, tá? Encerrar nossa aula de hoje com o quê? Com um teste para vocês. Olha só, vamos lá. Marque V para verdadeiras e F para falsas. O que nós vamos usar? Olha o mapinha mental aqui, eu posso usar ele. Vamos lá. As vias de trânsito rápido, ele está falando de trânsito rápido, são aquelas que se caracterizam por acessos especiais com trânsito livre. Você aprendeu que sim, trânsito livre e a palavra sem eram os macetes. Aqui não teve sem, mas teve trânsito livre. Então eu vou colocar que isso é verdade. A via arterial agora, é destinada a coletar. Opa. Quem é que coleta? É a coletora, lembra? E distribuir. Não, quem coleta e distribui de novo é coletora. Então isso aqui é falso. Tá vendo? Vamos olhar no macete, ó. Coletar e distribuir é quem? Coletora. Tá vendo? Então volta. Olha que legal, outra coisa legal. Ele vai falar de novo de via arterial. Eu sempre falo, gente, o examinador coração de espinho, ele faz isso. Se ele falar isso aqui e você sabe que é falso, provavelmente a outra coisa que ele falar da mesma pessoa é verdadeira. Quer ver? A via arterial é caracterizada por interseções em níveis, cruzamentos, tá certo? Com acesso direto aos lotes lindeiros. Nós vimos que dá acesso. Mas, professor, ainda não vi a palavra-chave, mas vai chegar, quer ver? Possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. Olha a palavra-chave aqui, ó, regiões da cidade. Mentira, vamos voltar? Ó, regiões da cidade. Olha outra coisa, semáforo, tá vendo? Então tá aqui, ó. Ele não botou semáforo porque ele sabe que você memoriza fácil, mas ele colocou regiões da cidade. E ele tem que colocar, porque é característico principal, né? Vamos para a última. Então aqui eu já sei que isso é verdade, tá vendo? Professor, já olhei lá e já acertei. Calma, vamos terminar, né? Já que a gente está fazendo, vamos terminar. A via local, você pensa, rua da minha casa, é caracterizada por acessos especiais com trânsito livre. Vixe, o povo anda voando lá dentro. É errado, está voando lá dentro, é errado. Trânsito livre, nós sabemos que é trânsito rápido. Isso aqui é falso. Qual a sequência?
Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro não é. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro não é. Verdadeiro, falso é. E a última, verdade, verdade, falso, verdadeiro também não é. Pegou? Então marcamos aí como sequência correta a letra C, corremos para o abaixo e ganhamos aí, tá? Mais um pontinho na nossa prova, tá certo? Então, meu aluno, é isso aí. Espero que você tenha entendido sobre as vias. Essa aula de hoje aqui já é uma aula menorzinha, tá? Espero você para a próxima aula, tá? Beijo no coração de vocês e vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Até mais!